Olá pessoal, estamos de volta com a nossa 19ª aula. Eu sou o professor Cleito de História, né? Trabalho com os sextos anos. E vamos dar continuidade com a nossa sexta parte, ainda falando sobre as manifestações artísticas e mítico-religiosas. Sumérias, egípcias, fenícias, hebraicas, maia, incas, astecas, né? E fazendo um paralelo com o presente. Então pessoal, hoje vamos falar sobre os maias, né? Qual era o espaço que eles ocupavam, né? Eles desenvolveram em uma extensa área que hoje corresponde aos territórios de Belize, Honduras, El Salvador e Península de Yucatán. Observe aí no mapa, né? Que a gente vai ter aí essa região que eles ocupavam, certo? Aqui nós temos mais detalhado esse espaço, tá? Onde esses três povos que ocuparam a região da América Central e México são destacados. Então nós vamos ter aqui os astecas na cor vermelha, observem lá. Vamos ter os maias, né? Que é os povos que a gente está falando agora, na cor verde, certo? E mais embaixo ali, os incas, tá? Essa região que eles ocuparam. A origem do povo maia, ela data provavelmente do ano 1000 a.C., tendo se estendido até o século XVI. O apogeu deles foi entre o século VIII e o século IX. A origem deles é incerta, né? Pode surgir de vários povos, os toltecas e outros, né? Eles sobressaíram-se na arquitetura. Observe aí, né, que as pirâmides também eram um tipo de construção que eles faziam, semelhante a dos egípcios. A religião deles era politeísta, tá? Na cultura eles se destacaram na arquitetura, na matemática, no calendário, né? E o fim dessa sociedade destaca 1546, né? Século XVI, ou seja, não é que eles foram extintos totalmente, mas eles se misturaram com outros povos. Eles elaboraram um calendário, né, complexo e exato. Representavam, né, em tabelas os eclipses do Sol, da Lua, e possuíam técnicas de fabricação de papel. Então observe como é que eles faziam essa observação, né, do Sol, né, através dessas pirâmides, desses observatórios. O calendário dos maias, que baseado na observação das estrelas no céu, eram precisos, né, e usados para informá-los sobre as datas importantes para a agricultura, né, o tempo de plantio, de colheita, para a religião, né, sobre as datas comemorativas, e para a política, que tinha uma organização de cobrança de impostos, tá? Principalmente isso na política. Os calendários também eles serviam para fazer previsões e ler o destino de povos, ou dos povos e dos governantes. Tá? E observe essa charge aí, né, onde ele diz, né, só teve espaço para colocar até 2012, né, lá na pedra lá de demarcação do tempo, né? Aí aí o outro diz, alguém vai se borrar de medo algum dia, né? Com referência àquele dia do fim do mundo que foi destacado até em filmes, né? Que o mundo iria acabar em 2012. Eles criaram também um calendário cíclico, né? Eles conheciam o conceito matemático, né? A utilização do número zero. Eles confeccionaram livros, né? A religião era politeísta, como já foi citado, adoravam vários deuses. Os sacerdotes eles exerciam grande influência na vida das pessoas, nas pequenas comunidades agrárias, e também dominavam militarmente a sociedade. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a sociedade maia, né? Vamos ter uma pirâmide social, era uma sociedade hierárquica, tá, pessoal? Ou seja, ela tinha estratificações, camadas, né? Primeiramente, no topo lá vão ter os nobres e os sacerdotes, o povo e também os escravos, já que escravos não era uma qualidade só, né, da colonização do Brasil, né, ou lá de Roma não, tá? Então vamos ter aqui Palenque, que é um sítio arqueológico maia, né, situado próximo ao rio Usumacinta, tá, no estado mexicano de Chiapas. Isso a 130 quilômetros ao sul da cidade de Carmen, né, rico em exemplos de arquitetura e esculturas, né, em baixos relevos. Então vamos ter aqui também, falar um pouquinho sobre a organização social, né. Vamos ter aqui a imagem de Chichén Itzá, né, que é um local de visitação. Então, na organização social, eles se organizavam em cidades-estados, né? Ou seja, cada cidade tinha o seu governante, eles tinham centros cerimoniais em todas essas cidades, né? E os conhecimentos que eles se destacaram, né? Foi nas estações do ano, na medição do tempo, né? A astronomia e a matemática. E o seu principal cultivo foi o milho, o principal alimento deles era o milho, tá, pessoal? Fundada no ano de 452, Chichén Itzá conheceu dias de glória no século X, quando foram construídos os castelos, o templo dos guerreiros e a quadra de jogo de pelota. Na aridez da região, seu florescimento só foi possível graças aos cenotes. Né? O que são os cenotes? São poços de água com função também religiosa.
em tempos de seca, né, eles ofereciam-se sacrifícios ao deus da chuva, né, Shaak, o cenote sagrado. Então, conquistada pelos guerreiros de Mayapã no século XII, Chichén Itzá estava abandonada quando os espanhóis chegaram. Então, suas grandes obras mantêm o vigor da cultura maia, tá, pessoal? Então, vamos ter a fonte aqui, fala que Chichén Itzá, né, significa na boca do poço de Itzá. É o local mais visitado, segundo os arqueólogos do México hoje, tá, pessoal? É um local que tem muita visitação. Mayapã, ou Mayapã, é um sítio arqueológico pré-colombiano maia, localizado no estado mexicano de Yucatán, tá? A cerca de 40 quilômetros para sudeste de Mérida e 100 quilômetros para oeste de Chichén Itzá. Mayapã foi a capital política dos maias na península de Yucatán, desde os finais da década de 1220 até a década de 1440. Já em 1221, os maias revoltaram-se contra os senhores maias toltecas, né, de Chichén Itzá. Após uma curta guerra civil, os senhores de várias cidades e famílias poderosas reuniram-se com vista a restaurar um governo central de Yucatán, né, a chamada Liga de Mayapã. Então, com isso, ele decidiu-se construir uma nova cidade capital, né, próximo de Teuxaclo, tá? Terra natal de Unax Sel, né, o general que acabou derrotando os senhores de Chichén Itzá. Esta nova cidade ela foi construída no interior de uma muralha e batizada por nome de Mayapã, tá? Que significa padrão do povo maia. O chefe da família Cocón, uma família abastada e antiga, que havia participado da revolta contra Chichén Itzá, foi escolhido para ser rei, enquanto as restantes famílias nobres enviariam, né, membros de sua família a Mayapã para participar no governo. Sempre essas famílias nobres estavam envolvidas no governo, tá? Este arranjo durou 200 anos. Um relato alternativo a este é dado por uma crônica maia da era colonial, em que se afirma ser Mayapã contemporâneo de Chichén Itzá e Uxmal, né? E aliada a estas, mas as provas arqueológicas indicam ser esta versão menos provável. A capital do Império Maia era a cidade de Chichén Itzá. Tá? Os maias não possuíam um império centralizado, como já foi citado, né? Ou seja, com um rei ou governante que controlasse todo o território, pois organizavam-se em cidades-estados. Tá? Ou seja, cidades-estados, cada um tinha um governante, cada cidade tinha um rei. Tá? A maior autoridade dos maias era o rei, considerado uma manifestação, né, do Deus Sol, tá? Cada uma das cidades, estados, tinha uma forma específica de exercer o governo maia. Porém, todas tinham uma estrutura teocrática, ou seja, baseada, né, no governo de deuses, né, ou Deus, tá? Na qual o chefe político, né, que recebia o título de Alak o Inique, tá? E seus descendentes eram considerados como representantes do poder divino na Terra, como se eles fossem a reencarnação desses deuses, né? Estão entre as principais cidades desse sistema, né? Pedras, Palenque, Tikal, Yaxchilã, né? Copán, Uxmal e Labinar. Né? O esplendor da sociedade maia ele é fundamentalmente explicado pela disciplina empregada na agricultura, que era a base da economia deles, tá, pessoal? Aqui vamos falar um pouquinho sobre a arte maia, né? A arte e a religião maia. Então vamos ter aqui uma imagem, né? Uma escultura entalhada de Pacal, né? Que é Kinish Janab Pacal. E uma outra imagem que é o Caracol, né? Que é o nome do observatório astronômico construído pelos maias, onde eles faziam observações dos astros, tá, pessoal? Para calcular aí o período de chuvas, as estações do ano, né? E outras observações, tá? Pirâmide Maia de Tikal, né? Vamos observar aqui, observa essa imagem. Fica na península de Yucatán, né? Tikal começou a ser habitada em aproximadamente 600 a.C., dominando depois o período chamado de Clássico, né? Que vai de 300 a 900 depois de Cristo. Esse período clássico da chamada civilização maia, claro, tá, pessoal? Tikal foi um grande centro religioso e político e também comercial. Aqui vamos ter El Mirador, né? Que é uma cidade, ou seja, a cidade de El Mirador, cujas grandes pirâmides de Monos e El Tigre foram construídas por volta de 150 a.C., com a altura de
55 metros, né? E a pirâmide de Danta, que é a construção mais antiga dos maias, tá? Então, veja a imagem aí, a nossa esquerda, né? A pirâmide de Danta, e a nossa direita, a pirâmide de El Tigre. Construções em forma de pirâmide, né? É um dos destaques que eles têm, não só uma característica dos povos egípcios, mas também deles. Eles nunca formaram um império, né? Eles apareceram como sociedade influente antes da chegada dos europeus, como já foi citado, tá? Quando os espanhóis chegaram, eles já não tinham essa influência toda, tá? Em geral, as esculturas maias tinham um caráter religioso, né? A foto aí mostra um deus, né? O deus Shak, tá, pessoal? Os templos das inscrições. Ele foi concebido unicamente para glorificar Pakal em vida e albergar o seu corpo, né, quando morresse. Então, quem é que é Pakal, né? Ele é conhecido como Kinish, tá? Janab Pakal, também conhecido como Pakal II ou apenas Pakal. É o grande Palenque, né? Seria o grande rei, o grande governante. 23 de março de 603 depois de Cristo, né? Então, Palenque, 28 de agosto de 683 depois de Cristo, que também era uma cidade, né? Foi o governante do estado maia de Pakal, cuja sede era a cidade de Palenque. Templo de Kukulkan, tá? Este monumento tem 4 lados, como você observa na imagem, tá? E 4 escadas, né? Com 9 níveis e uma altura de 69,7 metros. Este monumento esconde mistérios da civilização maia, tendo 4 escadarias, uma em cada lado, com um total de 364 degraus. As contribuições da civilização maia. Então, eles desenvolveram muito a astronomia, a medicina, né, que poucos sabem disso, e a matemática, com destaque para a invenção das casas decimais e do zero. Ergueram pirâmides e palácios que pode ser visitada por qualquer pessoa, né? Demonstrando um grande avanço na arquitetura. Também o artesanato, né, se destacou na fiação de tecidos e o uso de tintas e tecidos em tecidos e roupas, como vocês estão observando aí, essa imagem dos tecidos das roupas, através das tintas que eles utilizavam, né? Que eles faziam essa pintura nas roupas, né? Essa coloração. O milho era o alimento principal, né? A característica também vamos ter a característica da cerâmica vermelha, né? Geralmente na forma de pratos e tigelas, como vocês estão observando aí. Outras características que marcaram a civilização maia, né, mais posterior, começaram a aparecer, como a obsidiana e o jade, né? Ambos trazidos por comerciantes. Então vamos observar aqui o jade, né, que é uma joia, né? Espécie de pedra, de esmeralda. E a obsidiana, são pedras preciosas, né, pessoal? Serviam para fazer ornamentos, né, joias, esse tipo de coisa, né? Aqui nós chegamos ao final do conteúdo, mas vamos ter um exercício aqui, bem breve, tá? Com 3 questões. Os maias, assim como os outros povos mesoamericanos, ficaram conhecidos por terem o sacrifício humano como uma prática muito marcante. A respeito dessa característica da civilização maia, selecione a alternativa correta. Então, a letra A. Os maias realizavam sacrifícios humanos apenas na cidade de Tikal, um importante centro religioso. A letra B. Os maias organizavam milícias de guerreiros com o objetivo de capturar governantes ou pessoas influentes das cidades inimigas para que fossem sacrificados. A letra C. As vítimas sacrificadas não passavam por nenhum tipo de violência e humilhação, sendo mortas com um golpe fulminante na cabeça. A letra D. Os maias sacrificavam humanos para manter Inti, o deus sol, satisfeito. Então observem, raciocinem sobre a aula e vamos já observar qual é a resposta correta. Então, pessoal, a resposta da primeira questão seria a letra B, né? Os maias organizavam milícias de guerreiros com o objetivo de capturar governantes ou pessoas influentes de cidades inimigas para que fossem sacrificados. Então, pessoal, aqui chegamos ao final da nossa aula. Tá? Esse conteúdo está na plataforma Educa, à disposição de vocês, juntamente com as outras 2 questões, a 2 e a 3. E o meu muito obrigado pela atenção de todos.